Olá, meu nome é Camila Soares. Eu vou ser a responsável por ministrar a disciplina de Relações de Gênero, Étnico-Raciais, Meio Ambiente e Espectro Autista do curso de Serviço Social. A programação prevista para a nossa disciplina, nós iremos abordar um pouco sobre as relações de gênero, sobre as relações étnico-raciais, o meio ambiente, espectro autista e também vamos resumir tudo que a gente aprendeu durante essa disciplina e vai ter a atividade avaliativa para vocês no portal. Para a gente falar a respeito de relações de gênero, a gente tem que, primeiramente, conceituar duas coisas básicas e que muitas vezes são confundidas e que é importante diferenciar cada uma delas. A diferença entre sexo e gênero. Sexo, ele vai se referir às características biológicas dos homens e das mulheres, ou seja, em relação aos aparelhos reprodutores. Então, se uma mulher nasceu com uma vagina, ela vai ser do sexo feminino. Se um homem nasceu com um pênis, ele vai ser do sexo masculino. O funcionamento em relação a esses caracteres sexuais secundários decorrentes dos hormônios, certo? Em relação ao cromossomo. A mulher, cromossomo XX, homem, cromossomo XY. É aquilo que vem desde o seu nascimento, é o que se refere ao sexo. O gênero refere-se às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres, que são resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais. Essa parte de gênero, é o que a gente vai abordar e a gente vai perceber que o gênero ele foi uma coisa criada pelo homem a partir de uma cultura patriarcal. Então, desde antigamente, o homem ele colocou a função do que o homem, sexo masculino, iria fazer e o que a mulher iria fazer. Então, é uma função estabelecida desde antigamente e que ficou conhecida como uma cultura patriarcal, porque até hoje, para mudar a mentalidade das pessoas de antigamente, tem sido uma batalha. As relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se inicia no nascimento e continua ao longo de toda a vida, reforçando a desigualdade existente entre homens e mulheres, principalmente em torno de 4 eixos principais, que é a sexualidade, a reprodução, a divisão sexual no trabalho e o âmbito público e da cidadania. Tudo isso a gente percebe a diferença do ponto de vista das pessoas em relação a homens e mulheres. Tanto a função da mulher dentro de uma casa, tanto a função da mulher dentro de uma empresa. Então, tudo isso gera até mesmo preconceitos e é com isso que a gente está tentando batalhar e tentando igualar cada vez mais homens e mulheres para diferir que não tem e não existe mais esse conceito estabelecido patriarcal desde antigamente. Então a gente fica tentando quebrar esse estigma que foi criado pelos próprios homens. Com isso, eu trouxe aqui uns dados do InformaSUS, que é referente ao IBGE de 2017 e fala sobre a desigualdade de gênero e também um pouco sobre a violência contra a mulher. Então, a desigualdade de gênero, a gente percebe aqui nesse primeiro banner, que fatores que dificultam a inserção da mulher na esfera pública. Então, vamos ver aqui. Mulheres, elas compõem 65,2% da população inativa que tem idade para trabalhar, mas não faz. Então, uma porcentagem bem grande de mulheres que não trabalham e que elas já teriam idade para trabalhar, mas elas não estão aí nesse campo de trabalho. 88% das mulheres
ainda são responsáveis pelos afazeres domésticos. Então a gente percebe que é uma grande porcentagem. E vamos aqui ao homem. Homens ganham cerca de R$ 590 a mais do que as mulheres. A associação do gênero feminino ao papel social de cuidados da prole e do lar impede que mulheres usufruam das mesmas oportunidades que os homens. Vamos para o segundo banner. O predomínio de mulheres em serviços de assistência social evidencia a gravidade e a persistência da violência contra a mulher. Nos serviços de assistência social, as mulheres representam 53,1% de usuárias em atenção prioritária, 55,7% dos usuários em situação de acolhimento, 69,5% dos usuários em situação de abuso ou exploração sexual, 65,2% dos usuários em situação de isolamento. Gente, esses dados aqui, eles foram publicados, apesar de ser fonte do IBGE de 2017, esses outros dados, eles foram publicados em 2020 e essa pesquisa ela foi referente muito à situação da pandemia. Porque como as pessoas ficaram em isolamento, então percebeu-se que a violência contra a mulher ela aumentou, até mesmo porque mulher e homem estavam convivendo no mesmo ambiente dentro de casa, então aumentou a violência doméstica, aumentou casos de abuso, aumentou todos esses fatores em relação às mulheres. E percebe-se aqui que as mulheres é que representam mais o serviço de assistência social e elas que estão aqui mais nessa situação de vulnerabilidade. E percebe-se que existe sim ainda uma desigualdade de gênero, ainda percebe-se que é necessário criações de políticas públicas e vamos analisar aqui que já existem algumas dessas políticas públicas, até mesmo para vocês se informarem, caso vocês conhecerem alguém que passa por esse tipo de situação, e vocês, como assistente social, saber a maneira correta de vocês informar qual procedimento aquela pessoa pode estar fazendo. Então, vamos lá, que temos os serviços de assistência à população feminina. O primeiro aqui é o serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência. Ele vai oferecer o quê? Um acolhimento provisório para mulheres adultas que sofrem, né? Ou sofreram e correm o risco de sofrer violência. O segundo caso aqui é Casa da Mulher, que ele vai buscar garantir condições de enfrentamento da violência através do empoderamento da mulher e da sua autonomia econômica. Centro de Cidadania da Mulher visam a ampliação dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais da mulher. O quarto, Centros de Defesa e de Convivência da Mulher, contribui para superação das situações de violência por meio do fortalecimento da mulher e do resgate da cidadania. E o quinto, por último, o Centro de Referência da Mulher, que promove atendimento, acompanhamento psicossocial, uma coisa que é bem importante, até mesmo porque não é só violência física, mas violência psicológica também. E jurídico-social para mulheres que enfrentam situações de violência. Gente, o que é que faz uma mulher? Ela tá dentro de um ambiente de vulnerabilidade, de violência, de se submeter àquela situação. Muitas vezes o homem, a mulher tem um filho, né? E eles convivem junto e a mulher cria o filho e ela cuida da casa, enquanto o homem está trabalhando. Muitas vezes, quando acontece essa parte de violência, a mulher ela fica num estado que é incrédulo de que como é que ela vai se sustentar, como é que ela vai conseguir sobreviver, como é que é a filha dela, o filho dela. Então, é uma situação de medo, é uma situação que é difícil ela sair daquela situação mesmo. Então,
Por isso que é importante esse apoio psicológico para a mulher ver que ela tem saída. E o que é mais importante é ter políticas públicas voltadas para isso, porque a mulher ela vai ter uma oportunidade de emprego. É um medo tão grande, é um medo de às vezes não conseguir um emprego, de passar fome. É coisas assim relacionadas a esse tipo de pensamento. E a gente sabe que existe. A gente sabe que tem esses 5 serviços aqui disponível, mas a gente não sabe se eles realmente estão funcionando efetivamente, porque uma coisa é ter ser criado pelo governo, outra coisa é saber se tem uma fiscalização de que essas coisas elas realmente estão sendo colocadas em prática. Agora que a gente mostrou um pouquinho da situação atual, através de dados, através dos serviços que são prestados pela assistência social, a gente vai mostrar um pouquinho da história, de como tudo começou, e vamos começar por aqui. Os estudos sobre as relações sociais de gênero, eles ganharam evidência no Brasil apenas na década de 1990, o que é uma coisa recente até, porque a gente está em 2024. E de 1990 para 2024 é muito perto. Então, só aí que começaram a estudar essas relações sociais de gênero. O conceito de gênero ele vem sendo utilizado para falar a respeito das relações assimétricas de poder entre homens e mulheres na sociedade. Então, veio percebendo que essas relações são bem desiguais, bem diferentes e que essa organização patriarcal do homem e da mulher tem sido uma coisa que foi estereotipada por homens e é necessário a gente perceber que a mulher ela é colocada como um status inferior que o homem na sociedade, apesar de muitas vezes eles exercerem a mesma função, o mesmo cargo, a mulher ainda assim é colocada em um ponto de como se fosse um ser menosprezado. Os estudos de gênero, eles vão derivar de um processo de estudos a respeito da mulher, embora o gênero ele não seja sinônimo de mulher, mas toda vez que a gente estuda relações de gênero, sempre é para abordar a diferença do gênero feminino para o gênero masculino e como a situação é desigual, como eles não são tratados da mesma maneira. Os estudos sobre mulheres tornou visível o outro lado da história que não foi contado ou foi recortado. Até mesmo quando a gente estuda história, a gente percebe que todas as pessoas que estão escritas, toda a trajetória é por homens. Os líderes são homens, é a história contada por homens. Então a gente não vê muito a mulher aparecendo nessas histórias. E muitas vezes os homens eles tiraram méritos das mulheres, que as mulheres também eram estudiosas, as mulheres também estudavam e muitas vezes teve casos de homens que roubaram ideias das mulheres e até hoje eles são conhecidos o nome dele se destacou e o nome da mulher na qual ele roubou a ideia foi apagado, simplesmente apagado. As mulheres sempre se fizeram presentes na história, resistindo ao status social a elas imposto. Desde há muito tempo, as mulheres lutam por direitos civis, sociais e políticos. Aqui é uma manifestação bem conhecida que aconteceu no século XIX. Temos aqui um acontecimento bem conhecido por todos, que foi nos séculos XV a XVII, as mulheres que resistiam a imposições da igreja praticavam rituais de cura ou ousaram sair dos padrões da época, foram consideradas bruxas e foram queimadas pela Inquisição. A gente tem um exemplo da Joana d'Arc, que foi condenada à fogueira por heresia. Esse caso aqui, gente, é bem conhecido, até mesmo porque a Joana d'Arc, desde criança,
ela já era um ser, uma pessoa espiritual. Ela tinha visões, ela teve uma visão que ela participaria do exército da França. E com isso ela correu atrás desse sonho dela. E ela realmente, de fato, participou. Ela vestiu a armadura, ela cortou o cabelo, o que era uma afronta naquela época, uma mulher de cabelo curto, uma mulher que queria ser homem. Então era uma coisa que era bem pejorativa para as pessoas da igreja. E a Inquisição lá era bem forte. Ela estava participando da tática do exército da França. E nesse tempo era a Guerra de 100 Anos. Era França contra Inglaterra. Ela participou de duas guerras que ela ganhou. Só que teve uma batalha que ela participou, que ela foi capturada pelo exército inglês. E o exército inglês, ele condenou a Joana d'Arc pela Inquisição. E ela foi condenada e foi morta à fogueira por heresia. Porque eles achavam que era essa forma aqui que era perdoados pecados. Então era dessa forma que eles lidavam com justiça, entre aspas. Então, gente, lá no século XVII, desenvolveu-se uma tese de que as mulheres elas iriam conseguir a igualdade se elas tivessem acesso à educação. Mas essa tese ela se demonstrou falsa, porque mesmo depois que as mulheres elas tiveram acesso à educação, elas continuavam sendo menosprezadas pelos homens, eles continuavam achando que elas eram inferiores a eles. No Brasil, em 1827, no século XIX, estabeleceu-se uma lei para a criação das escolas públicas para as meninas e foi criada pela educadora e feminista Nísia Floresta, que ela abriu um colégio de educação feminino. Mas apesar disso, não eram todas as mulheres que podiam estar tendo acesso a essas escolas, até mesmo por conta do poder aquisitivo. Então, a princípio, foi muito filha de pessoas importantes que tinham acesso a essas escolas. Pessoas assim com poder aquisitivo menor nem pensavam em estudar, em estudo, mulheres nessa época, até mesmo porque as famílias tinham um pensamento apenas que elas deveriam fazer afazeres domésticos. Aí, lá no século XVIII, com a vitória da Revolução Francesa, o novo regime ele publicou uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, eles não colocaram o direito da mulher, inclusive, eles nem mencionaram mulheres nessa declaração. Em 1791, percebendo que as mulheres não estavam contempladas no documento, a escritora Olympe de Gouges, ela publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadão. Ela fez uma afronta direta a esse documento que foi publicado. E nessa documentação que ela colocou, ela falava, né, que dos direitos da mulher, dos direitos que elas tinham de ter os mesmos empregos que os homens. E com isso, ela foi julgada, condenada à morte e guilhotinada Aí a justificativa deles foi porque ela quis ser um homem de Estado e esqueceu das virtudes do próprio sexo. Nesse mesmo ano, as associações femininas elas foram proibidas na França. Então ela ficou bem conhecida porque foi uma mulher que foi ousada e ela se impôs, apesar da sociedade ser machista e as mulheres não terem direito de serem silenciadas, eles tentaram silenciar uma mulher e guilhotinaram ela, até mesmo para ela servir de lição, para que nenhuma outra mulher se manifestasse. Passado um século, no século XIX, ele foi marcado por reivindicações por condições de trabalho. Então, o que é que
pediam melhores salários, uma redução da jornada de trabalho, que a pessoa trabalhava 12 a 14 horas, e a proibição do trabalho infantil. As operárias, elas eram consideradas incapazes fisicamente e intelectualmente. E por acharem que elas iriam ser demitidas, muitas delas se submetiam à exploração sexual, que era o que era ofertado muitas vezes para elas, e infelizmente para elas se sustentarem, sustentar a família, elas se sujeitavam a essa situação. Também tem início, nesse mesmo período, a luta pelo direito ao voto em vários países. No Brasil, Rita Lobato Velho Lopes, a primeira médica formada no país pela Escola de Medicina da Bahia, em 1935, aos 70 anos, ela foi eleita vereadora em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. E já no século XX, o movimento sufragista ele foi se intensificando cada vez mais no Brasil e no mundo. Esse movimento sufragista, eles defendiam o direito da mulher votar e da mulher também ser eleita. Em 1928, ela foi eleita a primeira prefeita do Brasil, que foi a Alzira Soriano. Essa aqui da primeira imagem. Pois o presidente do Rio Grande do Norte assegurou às líderes do movimento sufragista o direito a ser votada desde 1927. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil, garantido pela Constituição de 1934, mas somente em 1945 que elas votaram pela primeira vez, que foi após a ditadura de Getúlio Vargas. Em 1945, essa cidadã aqui, a Zuleika Allenberg, foi a primeira mulher a integrar a hierarquia do Partido Comunista, o PC. Foi eleita a deputada estadual eleita por São Paulo. Porém, gente, ela acabou denunciando muitas coisas que aconteciam no próprio partido dela e ela foi expulsa por ela ter denunciado essas situações. E até hoje as mulheres ela têm uma dificuldade em candidatar-se e ser votadas. E por fim, a gente vê aqui que a história do serviço social no Brasil, ele entrelaça muito com a história das mulheres. Até mesmo porque são mulheres trabalhadoras rurais, urbanas, ribeirinhas e pantaneiras, mulheres que são empobrecidas, responsáveis pela condicionalidade colocada pelas políticas sociais. Então, aqui a gente percebe que nessa figura aqui, uma mulher que faz tudo, uma mulher que tem que limpar a casa, tem que cuidar do filho, é responsável por vários afazeres domésticos e tudo isso nas costas dela. Por vezes, entretanto, tem-se a impressão de que a história do serviço social no Brasil não conversou com esse período de lutas, sendo que o serviço social ele poderia ser muito importante para dar voz a esses movimentos por mulheres, por reivindicações de direitos, esse período de lutas, conquistas e organizações dos movimentos de mulheres e feministas. No processo de renovação, as assistentes sociais dedicaram-se com mais intensidade aos estudos de classes sociais do que ao de gênero, raça e etnia. E assim ocorre na formação de jovens discentes. Então, a gente percebe que muitos assistentes sociais, eles não focam tanto nesse público de relações de gênero, no público das mulheres, porque não foi colocado na grade curricular dele essa disciplina, por exemplo, assim. Então, é uma coisa que muitas vezes eles não focam. E com isso, devido a essas discussões de gênero no serviço social brasileiro, começaram a tomar forma somente no final do século de 1990. E foi obrigatório colocar nas diretrizes curriculares do curso de graduação em serviço social e foi aprovada em 1996 para que seja obrigatório o estudante de serviço social ele ter na ementa essa disciplina que aborde relações de gênero e a relação também de étnico
raciais. Então, gente, foi isso a nossa primeira aula. E a nossa próxima aula a gente vai abordar sobre as relações étnico-raciais.